Nós vamos falar um pouquinho acerca de Lucas capítulo 2, que fala no momento em que Jesus Cristo está nascendo. Eu sei que não é um culto de Natal, mas para falarmos sobre o nascimento de Cristo, mas é um culto de ceia, um culto que nós não apenas falamos dele, mas nós também pensamos nele. É um culto em que nós temos comunhão com ele. É o culto mais importante do nosso mês. A palavra de Deus fala que aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Jesus disse, quem não cear, não tem parte comigo. É isso que nós fazemos todos os meses para nos manter conectados com ele, além das nossas orações, além dos jejuns, além de tudo aquilo que nós fazemos para estar e atrair a sua presença. Agora eu coloquei um título lá na nossa live que é o que é que os pastores viram? Você pode abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 2. O que é que os pastores viram? E hoje à tarde, enquanto eu lia essa mensagem, e talvez eu me emocione de novo, Deus tocou profundamente meu coração, eu comecei a chorar enquanto eu lia a Bíblia, porque a Bíblia é muito real, amados. E aquilo que a palavra de Deus fala aos nossos corações é real. E a forma que o Espírito Santo se move enquanto nós lemos a palavra é real. Se você é aquelas pessoas que leem a Bíblia e não entendem o que você está lendo, você pega a Bíblia na mão, primeiro procura uma tradução mais atual, pega a Bíblia na mão e ora ao Espírito Santo, diga, Espírito Santo, eu preciso entender isso aqui. Me explica, por favor, me explica o que está acontecendo aqui. Eu quero entender a tua palavra, eu quero entender as Escrituras. E você vai ver que o Espírito Santo ele vai começar pouco a pouco a revelar os segredos da Escritura Sagrada. Porque a palavra de Deus fala que Deus quis esconder dos sábios, mas revelar ao seu povo, revelar aos humildes. Então existem segredos aqui que a pessoa que lê a Bíblia sem o Espírito Santo entende o Jesus história, o Jesus histórico. Apenas aquele Jesus que você vê de fachada, ou, por exemplo, trazendo para os nossos dias atuais, vamos dizer que isso aqui é o arroba de Jesus Cristo. E você lendo aqui, você vê a vida de Jesus como se você estivesse vendo ele no Instagram. Mas quando nós temos a revelação de Cristo, nós não vemos mais ele como um perfil de Instagram, mas nós passamos a viver com ele. Porque muitas pessoas conhecem o pastor Rodrigo do Instagram, mas a minha esposa conhece do convívio. E cada um de nós somos a esposa de Jesus. Nós somos a noiva de Cristo na terra. E ele voltará para buscar a sua igreja. Temos que estar preparados e ter o conhecimento de quem ele é. E o que esses homens viram aqui foi maravilhoso e nós vamos fazer a leitura agora. Lucas capítulo 2 diz assim, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito por Quirino, era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu a Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor.
O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e a paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se-lhes deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Até aqui, em nome de Jesus. Eu vou dar uma explicada no contexto que estava acontecendo aqui. E de primeira aqui ele já explica o que aconteceu, o que estava acontecendo naquele momento em Israel. César Augusto, o imperador romano, ordenou, baixou um decreto que houvesse um recenseamento. Quem sabe o que é isso? Quem sabe para que serve o censo no Brasil? Para contar a quantidade de pessoas, porque César Augusto, queria tributos. Então ele pediu um recenseamento, cada um era obrigatório a voltar à sua cidade natal para lá informar que estava vivo, para poder, a partir dali, pagar o tributo a César, pagar o tributo a Roma. Então, eles retornaram aqui, a família de José, juntamente com a sua esposa Maria grávida, voltou então à sua cidade, a Belém, para poder recensear-se, ou seja, dizer: nós estamos vivos. E aqui eu já quero derrubar uma das máximas que existe aí, pregada aí afora, tá? Que Jesus era um miserável, era um coitado, que nasceu numa manjedoura, que não tinha nada, não era ninguém. Aqui eu já quero acabar com essa mística que se criou acerca de Jesus, tá? Porque a Bíblia diz que o seu pai era um carpinteiro. Carpinteiro não é marceneiro. Marceneiro faz móveis. Eu já vi pessoas pregando: imagina você sentando numa cadeira que Jesus e seu pai construíram. Não! Carpinteiro não constrói móvel, carpinteiro constrói casas de madeira. Quem constrói móvel é o marceneiro. Então aqui o pai de José tinha, vamos colocar assim, provavelmente, a Bíblia não fala nessas palavras, mas como ele era carpinteiro, ele de certo tinha uma empresa de construção de casas. A gente pode supor. E aqui a Bíblia explica exatamente o porquê ele nasceu numa manjedoura. Não é porque eles não tinham como pagar uma hospedaria. É porque não havia lugar na cidade, porque estava lotada de pessoas que vieram de fora para recensear-se. Então era um momento em que não havia lugar para ficar, e ela entrou em trabalho de parto e obrigou-se a ir até uma estrebaria, até em alguns lugares eram umas casinhas de madeira com palha e talvez até algumas cavernas feitas em rocha para guardar os animais com palha dentro. Não sabe que tipo de estrebaria era, mas era. Então, a partir dali, ele nasce, e por que se enrolava faixas na criança que era recém-nascido? Para manter-se, até os médicos ainda hoje fazem isso, para manter os seus membros retinhos, para não ficar depois nenhum tortinho, um para o lado ou para o outro. Então, eles enrolaram Jesus numa faixa, em faixas, e é por isso que o anjo fala: vocês encontrarão um menino enrolado em faixas numa estrebaria, numa manjedoura. E primeiro que a aparição de um anjo, se nós aqui, cada um de nós visse um anjo aqui, nós ficaríamos atônitos. Eu confesso para vocês que eu não tive essa experiência, já orei muito para tê-la e não consegui, não tive ainda a experiência de ver algo assim, sobrenatural. E essa tarde, enquanto eu lia isso aqui, eu vi, cara, o que esses caras viram? O que é que esses caras viram? Porque depois nós lemos aqui que fala sobre exército celestial. Imagine, comitivas de anjos, de um exército celestial cantando glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, tem um louvor que fala Hosana, Hosana nas alturas, vem deste versículo, vem deste texto também. Então, imagine o que esses caras viram no momento em que aquele anjo apareceu
e fala aqueles pastores, e poderia ter chamado qualquer pessoa, mas aqueles homens estavam trabalhando no campo, cuidando do seu rebanho. Então, aquele anjo aparece e fala: ei, calma, calma, eu tenho uma boa notícia para vocês, nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador, aquele que veio para transformar a humanidade, para transformar a vida de vocês. E naquela época eles achavam que vinha um libertador do povo judeu, dos israelitas de Roma, do povo romano, do Império Romano. Eles achavam que ia se levantar um libertador político, e não um libertador espiritual que, na verdade, nos livra e nos liberta de nós, do nosso próprio pecado, dos nossos próprios erros, do inimigo, das ataduras malignas que ficam nas nossas vidas, porque somos já desde o nascimento, do pecado original de Adão, já nascemos pecadores, e a partir de Cristo apenas que nós temos essa libertação do pecado. Então esses caras, em primeiro eles veem um anjo, a gente não sabe de que forma apareceu, não fala que anjo foi. Algumas pessoas acreditam que foi Gabriel, porque uma linha teológica acredita que foi anjo Gabriel, porque ele que era o enviado para entregar recados. Aparece para Maria, aparece para o pai de João Batista. Então, nós vemos ali Gabriel trabalhando muito nessa época. Mas a gente não tem aqui qual anjo foi, mas de qualquer forma, imagine um ser celestial. Queridos, eu não sei qual seria a minha reação se visse um anjo ou se visse a Cristo, como algumas pessoas dizem ver. Embora nós não conseguimos ver a face, e nos é proibido isso, ver a face de Cristo. Tamanho o resplendor da sua glória, ver a face de Deus, não nos é permitido porque somos carne, mas mesmo assim, estarmos diante de um anjo que a palavra de Deus fala que nós fomos feitos pouco menores que eles devem ter em torno de 3 metros de altura, mais ou menos. E aqueles pastores veem isso e aí eles falam para que sirva de testemunho para vocês aqui. E esse diálogo não aconteceu, mas eu coloco aqui uma licença poética para a gente falar a respeito. Dê uma olhada em volta agora e vejam todos os exércitos celestiais louvando o nascimento do Filho. E a palavra de Deus ela é muito clara aqui, que ela fala que nasce o primogênito de Maria. Isso indica claramente que Maria teve outros filhos. Isso indica claramente que ele foi apenas o primeiro filho dela. Então, a palavra de Deus fala que Jesus Cristo nasceria de uma virgem e ela permaneceria virgem até que desse à luz ao menino. Então, depois, houve uma relação matrimonial normal entre José e Maria durante todo o resto da sua vida. Mas até aquele momento, até aquele período, ela estava então pura para o nascimento daquele que nos é o Salvador. Então aqueles anjos começam a louvar e a gente vê isso passar muito rápido aqui, porque são 2, 3 versículos que falam a respeito, mas eu não consigo entender ou compreender quanto tempo eles ficaram naquilo. Porque eu não posso imaginar que vem um anjo, fala com aqueles caras ali, eles ficam atônitos, apavorados, a Bíblia diz que eles temeram, e eu não consigo imaginar que aquilo durou apenas 2 ou 3 segundos. Eu tenho para mim que eles viram aquele anjo até que eles pudessem cair em si, e tudo aquilo que eles estavam vendo, a expectativa que eles estavam tendo naquele momento, porque eu tenho, aqui a Bíblia não fala, mas eu tenho convicção de que foram os exércitos, todo o exército dos céus desceu para glorificar o Filho. Todo o exército do céu desceu para glorificar a Jesus, é a minha convicção. Então imagine o que aqueles caras estavam vendo, e a Bíblia diz que a glória de Deus se manifestou ali. Sabe, amados, que todas as vezes que nós temos um encontro com Deus, nós falamos isso aqui na quarta-feira já, todas as vezes que nós temos um encontro com Deus, a glória de Deus se manifesta. E é errado nós sairmos de uma oração, é claro, às vezes nós não temos tempo para isso, mas nós devemos insistir na oração até que nós experimentemos a glória de Deus.
até que ela se manifeste e que nós tenha a profunda convicção de que Ele esteve ali, de que Ele está ali, embora a presença de Deus ela não precisa de um sentimento para que a gente venha entender ela. Nós precisamos apenas crer que Ele está ali, porque o nosso relacionamento com os céus não pode ser o sentimento, eu sinto que hoje eu vou orar. Não, é por fé, você põe na cabeça que vai fazer e crê que será atendido. E crê que Deus vai falar com você. E crê que você verá e experimentará mais da sua glória, do seu poder, das profundidades. O apóstolo Paulo fala as profundidades das riquezas do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Existe um louvor lindo que fala acerca disso. E aí, aqueles homens experimentaram um pouco daquilo. Um pouco daquilo. E quando tudo aquilo passou, eu fico imaginando que eles olharam um para o outro e disseram assim, vamos lá conferir isso aí, cara. Vamos lá ver. Esse Salvador, esse menino que nasceu, esse cara que o anjo veio e que foi glorificado, e ali começa a se espalhar. Ali começa a se espalhar, então, o nascimento do Salvador. Porque eu confesso para vocês que se Deus aparece para mim, se um anjo aparece para mim, e se ele não falar assim, não conte para ninguém o que tu viu, meu amigo, meus filhos, eu vou sair falando para todo mundo e testemunhando das maravilhas que o Senhor tem para nós, para as nossas vidas. É claro que nós temos um longo percurso para que possamos mergulhar na sua presença, para que possamos mergulhar naquilo que Ele tem preparado e separado para as nossas vidas. Porque para cada um de nós, Deus planejou um encontro desses. Para cada um de nós, Ele planejou um encontro glorioso desses aqui. Para que você conheça o seu esplendor, conheça a sua glória, conheça as coisas, o seu poder, a manifestação da sua presença. De que forma você vai crer em um Deus que você não viu, não conhece e não experimentou? É óbvio que Ele não se manifesta àquelas pessoas que não o buscam com fé. Mas quando você crer, quando você entender que de fato você serve a um Deus vivo, aí Ele vai se manifestar para você. Ele vai se manifestar para cada um de nós e nós devemos, em nome de Jesus, buscar isso. Buscar ansiosamente isso, porque é isso que vai nos fazer diferente. É isso que vai nos fazer diferente. Quarta-feira nós falamos aqui acerca da glória que Moisés resplandecia, o seu rosto resplandecia. Quando a pessoa tem um encontro com a glória de Deus, ela é diferente, ela resplandece diferente, ela brilha de uma forma diferente. As pessoas percebem. Você nunca ouviu? Hoje não se ouve mais falar, né? Mas antigamente, eu não sei se o crente mudou, queridos. Na verdade, o crente mudou e mudou muito. Se nós formos ver 20, 30 anos atrás, a gente tinha vários testemunhos das pessoas olhando para nós e dizendo assim, cara, como tu é diferente, tem alguma coisa diferente em ti. Hoje mal se vê isso. Mal se ouve falar dessas coisas. Sabe que Deus não muda. O que muda é a igreja. Se nós formos pegar uma média de momentos em que nós passamos na presença de Deus hoje, com 20 anos, 30 anos atrás, 50 anos atrás, amados, é vergonhoso a nossa história hoje. Os crentes de hoje não passam de crentes. Entenda? Os crentes hoje não passam de crentes, de pessoas que acreditam, mas não vivem, não experimentam, não levam adiante, não entendem a real profundidade do que é o reino, do que é a presença, da manifestação da glória, do que o Senhor é capaz de fazer. Não entendem.
nem impõem as mãos, nem oram mais, nem não querem comprar briga. Alguma vez, logo que nos mudamos, uma vez estávamos conversando com alguns amigos que são cristãos também, e a pastora e eu estávamos muito fervorosos no campo da libertação naquela época, mais fervorosos, tendo sonho e manifestações acontecendo, e nós orando, e pensa que aquela época nós estava nesse Ministério de Libertação, nós estava fervoroso. E aí a gente estava conversando com os amigos e eu falei, gente, nós precisamos criar uma equipe de libertação. Mesmo que seja interdenominacional, nós temos que buscar por isso, orar por isso, jejuar por isso, para que alguém, quando aconteça alguma coisa, tenha uma referência para chamar, para buscar, eu sei que aquela equipe lá está orando, chama os caras. Você sabe o que eu escutei? Isso já se vão o quê? Uns 10 anos? Já se vão uns 10 anos, então, há 10 anos atrás nós já estávamos assim como estamos hoje. Eu escutei assim, não, isso dá muito trabalho. Não éramos pastores ainda, né? Isso dá muito trabalho, Rodrigão. Não dá. Vai que o cara lá se levanta contra nós. Deixa ele quietinho lá, fazendo a dele, e a gente aqui faz a nossa. Irmãos, eu tive vontade de enfiar a mão nos beijos do cara. Como assim deixa o cara quietinho fazendo a dele? Ele não está quietinho, querido, ele está destruindo a tua casa, a tua família, tocando nos teus filhos, metendo a mão em outras famílias, ele não está quieto. Ele aparenta estar, porque se não tem inimigo, não tem guerra. Mas por baixo dos panos ali, ele está... Cara, eu não falei, eu fui muito educado com ele. Mas a vontade que eu tive era de dizer assim, esse teu pensamento já quer dizer que ele está agindo na tua casa. Só por esse teu pensamento já quer dizer que ele age na tua vida. Porque, na verdade, queridos, nós estamos em guerra. E se pudéssemos ver o mundo espiritual agora, meu Deus, é um pouco assustador isso. Eu sei, eu não vou me aprofundar hoje, a gente até pode falar a respeito dessas coisas num culto ou num seminário sobre libertação, que a gente tem na nossa escola de teologia, mas a gente pode fazer um curso para obreiros aqui e vamos falar acerca disso. Hoje não é o momento, mas se tem uma coisa que ele não está, é quieto. Não está, é quieto. Está agindo a todo momento, porque os pensamentos que temos, que nos afastam de Deus, já são setas inflamadas, dardos inflamados do maligno. Nós precisamos entender e revidar. Mas para que a gente tenha força para isso, nós temos que viver envoltos na glória do Senhor. Na glória do Senhor. E a cada dia que eu dobro o meu joelho, eu começo a pensar nessas passagens bíblicas. O que é que esses caras viram? O que é que a mula de Balaão viu? Quem conhece essa história? Balaão ia profetizar contra Israel e Deus coloca um anjo na frente deles. E Balaão não viu, mas a mula viu. E a Bíblia diz que esse anjo tinha uma espada flamejante e a mula viu aquele anjo e empacou. E Balaão desce, empurra e bate e xinga. E aí passa um tempo e por 3 vezes ele ordena e bate na mula até que a mula fala com ele. E diz, cara, alguma vez eu já te deixei na mão. Com as minhas palavras aqui, tá? Realmente tu tá tão cego a ponto de tu não ver o que tá na tua frente. E aí Deus abre os olhos e ele vê um anjo do Senhor. Cara, imagine isso. Imagine isso, é loucura. Primeiro é loucura achar que uma mula fala, mas eu creio com todas as minhas forças que ela falou. A Bíblia diz que falou para mim, ela falou. O que é que Isaías viu? Isaías capítulo 6, que a Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono.
E quando ele vê o Senhor, as suas vestes tocavam o templo, a sua presença enchia o lugar, e ele via anjos, serafins, que voavam e cantavam: Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O que é que esse cara viu? Que ele teve a sua vida transformada. Quando ele vê aquela cena, ele fala: eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu sou pecador, eu tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E a Bíblia diz que isso é maravilhoso, que Deus envia um anjo com uma brasa de fogo, toca na sua boca e fala: agora tu está purificado. Basta um encontro. Basta um encontro com Ele para a nossa vida ser transformada. Basta um encontro com Ele para o nosso destino, que estava indo para um lado, mudar e ir para o outro. Basta um encontro com Ele para que a nossa vontade, aquele ímpeto das coisas erradas serem transformados e que nós venhamos a transbordar da presença e do amor dEle, a ponto de chegarmos próximas pessoas e elas falar: cara, eu sinto algo diferente. A ponto de eu entrar uma vez num elevador e uma pessoa que nitidamente não era uma pessoa que buscava a Deus, começar a sentir-se mal e falar: meu Deus, alguma coisa está acontecendo aqui, eu estou me sentindo mal. Eu olhei assim: eu sei o que está sentindo mal perto de ti. Eu sei. A ponto de eu estar uma vez numa sabatina de jejuns, de oração, e estar no meu trabalho, e o rapaz que sentava do lado da minha mesa, bater na mesa e dizer assim: eu não consigo ficar perto do Sarmento, e trocou o computador dele de lugar. Mas eu sabia o que estava dentro dele. Eu sabia o porquê que ele não podia parar perto de mim. E é porque eu sei aquilo que está dentro de mim, e eu sei o que está em vocês. Eu sei o Deus que vive dentro de cada um de vocês, e vocês precisam entender do que esse Deus é capaz. Porque quando nós de fato crer do que Ele é capaz, do que Ele pode fazer por nós e através de nós, amados, tudo muda. A nossa busca muda, o nosso amor pelas almas mudam. Tudo é transformado. Tudo é transformado. E nós podemos aqui seguir trazendo relatos bíblicos de pessoas que se encontraram com a glória, se encontraram com anjos. Agar no deserto estava para morrer, um anjo aparece para ela e alimenta ela, seu filho Ismael, e diz: volta, porque dele será gerada uma grande nação. Eu preciso que você se pergunte essa noite: o que é que esses caras viram? O que é que eles viram? Porque o que eles viram mudou a história das suas vidas. Em nome de Jesus. Eu quero orar contigo. Você que está em casa, pergunte-se o que é que eles viram e procure uma igreja para você.